A bomba explodiu nos bastidores do Santos Futebol Clube. E dessa vez não é só especulação. O clube confirmou oficialmente um acordo de exclusividade para negociar a criação de uma SAF. Uma empresa estrangeira entrou na jogada, e se tudo avançar, o controle do Santos pode mudar completamente de mãos. Mas calma, porque tem muitos detalhes importantes nessa história. Quem é essa empresa? Quem está por trás do dinheiro? Por que o presidente Marcelo Teixeira aceitou abrir essa negociação? E o mais importante, o que pode acontecer com o futuro do Santos se essa SAF realmente sair do papel? Algumas informações que surgiram nos bastidores estão deixando muita gente surpresa. Inclusive uma delas envolve mudança total no comando do clube. Mas antes de entrar fundo nessa história, já deixa o like agora e hype esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais santistas. E fica comigo até o final, porque existe um detalhe nessa negociação que pode mudar completamente o futuro do Santos nos próximos anos. A bomba da SAF. O Santos Futebol Clube anunciou que assinou um acordo de exclusividade com a empresa SDC Esportes LLC para negociar a criação de uma possível SAF. Esse acordo não significa que a SAF já foi vendida, mas significa algo muito importante. Durante os próximos 90 dias, o clube e a empresa vão iniciar um processo chamado diligência. Essa etapa serve para analisar todos os detalhes do clube: finanças, dívidas, contratos, estrutura, receitas, patrimônio. Ou seja, a empresa vai praticamente abrir o Santos por dentro para entender se o investimento realmente vale a pena. E é justamente nesse momento que muitas negociações acabam travando. Mas o simples fato de o Santos ter aceitado um período de exclusividade já mostra que a conversa está séria. Quem é a empresa que quer comprar o Santos? Muita gente nunca tinha ouvido falar da SDC Esportes LLC. Mas segundo informações de bastidores, a empresa trabalha com investimentos esportivos internacionais. O projeto deles envolve implementar um modelo de gestão diferente do que existe hoje no futebol brasileiro. A ideia seria criar uma estrutura profissionalizada, com gestão centralizada, governança corporativa, planejamento financeiro, estratégia de crescimento esportivo e comercial. Na prática, seria um modelo parecido com o que vários clubes europeus já adotam. Mas tem outro detalhe que chama atenção. O fundo que financia essa empresa tem ligação com uma das famílias mais ricas da América Latina, a família bilionária por trás. Segundo informações da Gazeta Esportiva, a negociação conta com capital da família Santo Domingo, da Colômbia. Essa família é dona do Grupo Valorem, um conglomerado empresarial gigantesco. Eles têm investimentos em mídia, bebidas, energia, telecomunicações e também no mercado financeiro internacional. Ou seja, estamos falando de um grupo que tem bilhões de dólares em patrimônio. E isso obviamente chama atenção quando o assunto é o futuro do Santos. Porque o clube vive um momento financeiro complicado há alguns anos. Dívidas acumuladas, problemas administrativos e dificuldades para competir financeiramente com outros gigantes do futebol brasileiro. Mudança total no comando do clube. Agora vem um ponto que está gerando muita discussão entre os torcedores. Se a SAF realmente for concretizada, o presidente Marcelo Teixeira não continuaria comandando o futebol do clube. Segundo as informações divulgadas, a gestão executiva ficaria nas mãos de dois nomes do mercado internacional: Michael Lippmann e Diego Garcia. Lippmann já participou de projetos ligados a grandes clubes europeus como Liverpool Futebol Clube, AS Roma, Inter de Milão, além de ter experiências envolvendo a UEFA. Já Diego Garcia atua como investidor em grandes gestoras americanas focadas em investimentos estratégicos de longo prazo. Ou seja, a ideia seria colocar executivos profissionais comandando o futebol do Santos. Algo que muitos especialistas defendem como necessário no futebol brasileiro. A mudança mais polêmica. Mas existe um ponto ainda mais delicado nessa história. Para que a SAF seja criada, o estatuto do clube precisa ser alterado. Hoje o Santos não permite vender grande parte das ações. Mas a proposta em discussão envolve algo muito forte: a possibilidade de vender até 90% da SAF do clube. Ou seja, o investidor poderia ter praticamente o controle total da gestão do futebol. Essa mudança obviamente vai precisar passar por conselho, assembleia,
e aprovação política dentro do clube. E aí começa outra batalha. Porque dentro do Santos existem grupos que defendem a SAF, mas também existem setores que são completamente contra esse modelo. O que muda para o Santos? Se essa negociação realmente avançar, o impacto pode ser gigantesco, porque uma SAF bem estruturada poderia trazer investimento no futebol, reorganização financeira, modernização administrativa, estrutura profissional, planejamento de longo prazo, algo que muitos torcedores acreditam que o clube precisa, principalmente para voltar a competir com gigantes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, clubes que hoje têm orçamentos muito maiores. Mas também existe o outro lado, o medo da torcida. Muitos torcedores têm receio quando ouvem falar em SAF. E isso acontece porque alguns projetos no futebol brasileiro ainda estão em processo de adaptação. Existem casos de sucesso, mas também existem experiências que ainda geram dúvidas. Por isso, muitos santistas estão perguntando: quem realmente vai mandar no clube? Qual será o tamanho do investimento? O patrimônio histórico do Santos será preservado? Essas respostas só devem aparecer durante os próximos meses. Enquanto isso, o futebol segue. Enquanto toda essa negociação acontece nos bastidores, o time segue focado dentro de campo. O Santos Futebol Clube continua disputando o campeonato e tentando manter o foco no desempenho esportivo, inclusive com alguns sinais positivos. O retorno de Neymar, por exemplo, trouxe um impacto gigantesco dentro e fora de campo. A presença de um jogador desse tamanho ajuda a aumentar visibilidade, receita, patrocínio, interesse internacional. E tudo isso também pesa em negociações como essa da SAF, porque investidores olham muito para potencial de crescimento comercial. O detalhe que pode decidir tudo. Mas existe um detalhe muito importante nessa história. Os próximos 90 dias serão decisivos. Se a empresa enxergar viabilidade financeira, a negociação pode avançar rapidamente. Mas se os números não baterem, ou se o processo político dentro do clube travar, tudo pode acabar ficando apenas na conversa. Ou seja, o futuro do Santos pode começar a ser decidido agora. A negociação com a SDC Esportes LLC pode representar uma das maiores mudanças da história do Santos Futebol Clube. Uma possível transformação de clube associativo para a SAF. Uma mudança que pode trazer investimentos gigantes, mas que também gera muitas dúvidas e debates entre os torcedores. Agora resta acompanhar os próximos capítulos dessa história. Porque se essa negociação avançar, o Santos pode entrar em uma nova era do futebol brasileiro. Agora eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a SAF no Santos? Você venderia parte do clube para investidores estrangeiros? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante. E se você quer continuar por dentro de todas as notícias e bastidores do Santos, se inscreve no canal agora. E não esquece de fazer uma coisa muito importante. Hype esse vídeo. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais santistas. Nos vemos no próximo vídeo. Santos é raiz, é falado com ritmo animador. Hey, hey, hey. Santos Raiz, notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração. Na Vila